A paz a todos, mais uma vez boa noite. Como é bom sempre falar daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor coloca nos nossos corações. Como é bom compartilhar daquilo que Ele fala conosco. Às vezes a gente fica intimidado, às vezes eu sempre passo a vez. Quando me dá a oportunidade, a minha primeira fala é: eu passo a vez. Mas como o Robin hoje não estava legal mesmo, aí eu falei, bom, ele perguntou, você fala hoje à noite? Eu falei, eu vou orar primeiro. Se Deus me der, eu falo. Se não, e eu orei ao Senhor e Ele ministrou uma palavra ao meu coração. E como eu sei que quando Ele ministra ao meu coração, e como eu sei que Ele sabe exatamente quem está aqui, quem ia sentar em cada cadeira, como todo lugar seria preenchido, cada lugarzinho com roxinha de um. Então Ele mais do que eu sabe quem estaria. E Ele muito mais do que eu sabe qual seria a palavra, o que nós precisaríamos nos alimentar nessa noite. Então eu tenho certeza que o Espírito Santo falará conosco. Não porque eu não tenho absolutamente nada. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu oro, o Deus que eu falei com Ele hoje à tarde, tem tudo. E Ele não nos deixa sair vazios. O Deus que eu sirvo, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. O Deus que eu sirvo sabe como nós chegamos aqui. Ele sabe como nós precisamos ser confrontados. Ele sabe como nós precisamos ser alimentados. Ele sabe como nós precisamos ser acariciados. Ele sabe exatamente qual é o tamanho, a medida da palavra que você precisa nessa noite e que eu preciso. Então é assim que Ele vai falar conosco. E eu orando ao Senhor há dias, Ele falou comigo sobre situações limites que nós vivemos e temos vivido. E que às vezes nós não sabemos como fazer, ou como agir, ou como reagir. Basta a gente olhar os noticiários dessa semana toda, dessa crise que o Brasil está vivendo. É um espanto, um alarde geral. Por quê? Porque para nós é uma situação limite. Hoje em dia se fala, faltou o combustível, todo mundo fica, nossa, mas como nós vamos fazer? E alimento, e isso, e aquilo. Para a nossa nação é uma situação limite. E aí o Espírito Santo foi falando ao meu coração de situações que nós vivemos, que para nós são situações limite. E Ele me levou nessa noite a refletir com você sobre personagens da Bíblia que viveram situações limite, mas que entregou tudo nas mãos do Senhor e que, claro, obtiveram vitória, porque todas as situações que para nós é difícil, é impossível, quando nós entregamos na mão de um Deus que pode todas as coisas, todas as situações que para nós julgamos, não tem mais jeito, para o Deus que nós servimos, tem jeito. Tudo aquilo que a gente coloca para Deus e fala, Deus, eu não aguento mais. Quando você entrega para Ele, Ele pode fazer. Então é situação limite para nós, não para o Deus que nós servimos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E o texto que eu tomo como base, e que eu vou falar e vou voltar nele várias vezes. E eu quero que você abra a tua Bíblia, está lá em Jó, capítulo 42, verso 2. E eu vou falar um pouquinho desse homem chamado Jó, que viveu uma situação extremamente limite. Que quando nós lemos do capítulo 1 até o capítulo 38, nós pensamos, Deus, não vai ter fim esse sofrimento, até o 37 mais ou menos. Senhor, como que esse homem passou por tudo isso? Senhor, por muito menos eu jogo a toalha, por muito menos, Pai, eu questiono, mas Jó passou. E ele fala assim no capítulo 42, verso 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes, bem sei que o Senhor pode todas as coisas. E nada daquilo que o Senhor tem para mim, nada daquilo que o Senhor pensou para mim, nada daquilo que o Senhor imaginou pode ser frustrado. Então trazendo para nós, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que Ele planejou, se você entregar para Ele, a tua vida vai ser concretizado. Jó era um homem que no capítulo 1 fala que ele era íntegro, reto, se desviava do mal e amava a Deus. Deus dá o testemunho dele. Deus fala que ele é tudo isso. Deus fala que ele é íntegro, reto, se desviava do mal, temia a Deus. Aí quando a gente lê isso, a gente fala, uau, que homem é esse? Esse é o cara, esse é o homem. E aí quando você vai lendo, você fala assim, mas pera lá.
Deus fala isso dele no primeiro capítulo. E depois a vida dele começa a degringolar, começa a desandar, começa a acontecer várias coisas com ele. Não estou entendendo. Quando a gente lê Jó pela primeira vez, quando a gente tem a primeira experiência com esse livro da Bíblia, você fala assim, tá, Deus, o Senhor falou que ele era tudo isso. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com esse homem que era tudo isso? Deus permitiu que ele vivesse uma situação limite. Não para agredir Jó, não para desonrar Jó, não para fazer Jó desanimar, não para fazer Jó passar vergonha. Não, para chegar lá no capítulo 42, Jó falar assim, eu sei que tu podes, eu te conheço, eu sei quem é o Senhor, eu sei quem é o Deus que me deu filhos, que me deu uma família, que me deu bens materiais, que me deu uma esposa, que me deu amigos, entre aspas, que me deu uma vida social. Ele sabia quem era esse Deus, mas aí quando ele chega no capítulo 42, ele conhece um Deus que permite tudo isso ser tirado, mas que se mostra a ele um Deus todo-poderoso, um Deus capaz de fazer abundantemente mais do que ele imaginava, um Deus que cria em Jó uma força, uma fé que ele nunca, jamais imaginou que ele tivesse. E às vezes nós somos assim, às vezes chega situações na nossa vida que a gente pensa assim, Senhor, mas eu não mereço, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não acredito que eu, gente boa como eu sou, que a gente considera que a gente é muito gente boa, eu estou passando por isso. Senhor, por que a minha casa está assim? Senhor, por que o meu trabalho é assim? Senhor, eu merecia coisa melhor, eu merecia um marido melhor, ou eu merecia uma mulher melhor, eu merecia filhos que me respeitassem, eu merecia uma posição social melhor. E por que não acontece, Senhor? Eu mereço tanta coisa. E por que não acontece? Porque às vezes Deus permite que nós chegamos a situações que nós jamais imaginamos que poderíamos chegar, para mostrar para nós a nossa dependência nele. Não é para mostrar para Deus, porque Deus não precisa de nada, mas é para mostrar para nós que nós dependemos dele, que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que aquilo que nós pensamos ter, é nele. Nós dependemos dele, nós precisamos dele. Então Jó, ele foi levado a coisas assim, que quando eu leio, quando eu estou muito assim, achando que eu estou muito injustiçada, que está muito difícil, eu leio Jó, porque aí Jó me dá uma injeção de ânimo. Eu olho para a vida de Jó e falo, poxa vida, esse homem perdeu todos os filhos numa tacada só, foi tudo de uma vez, e ele se manteve firme. Depois vem outro aviso, Jó perde todos os bens, e ele está lá firme. Aí os amigos ficam julgando, tentando achar o que Jó fez, o que Jó não fez, o que aconteceu com ele, por que ele está assim, e na nossa vida também é assim. Às vezes as pessoas ficam tentando achar um motivo, por que a nossa vida está nessa situação? É porque nós fizemos isso, fizemos aquilo, ou porque nós não fizemos. Tem sempre alguém para palpitar, para falar, se você tivesse feito assim, se você não tivesse feito assim, talvez você estaria melhor. Com Jó também foi assim. A mulher de Jó, aquela companheira mesmo, que ele achou que fosse para a vida toda, que ia estar com ele para o que desse viesse, olhou para ele e falou, amaldiçoa teu Deus e morre. Desprezou. Então Jó, ele passou por todas as situações, perdas emocionais, perdas materiais, e ainda assim, ele continuou com Deus. Mas eu penso, meditando a palavra, que Jó continuou com Deus e lendo a palavra, ele continuou assim com Deus. Mas a gente tem que lembrar que Jó era um homem falho como nós, que lá no íntimo dele, nos pensamentos dele, ele devia pensar, Deus, que situação é essa? Quando isso vai acabar? Quando eu vou viver dias melhores? Ou se eu vou viver dias melhores? Porque se não for também, passa a vez, me leva, faz alguma coisa diferente. Jó, ele viveu o extremo. A palavra diz que as doenças dele eram tão terríveis que ele pegava cacos de telha para raspar a pele. Então Jó chegou no limite do limite que um ser humano pode chegar. E aí eu pergunto para você nessa noite, o Espírito Santo nos pergunta, para quê? Para quê? Para que ser levado a um limite desse? Será que Deus não conhecia Jó? Será que Deus não sabia do que Jó era capaz? Será que Deus não sabe do que você é capaz? Será que Deus não te conhece? Será que Ele não sabe o tamanho da tua fé? Será que Ele não sabe o teu limite? Será que Ele não sabe até onde você consegue ir?
Deus sabe, Deus te conhece, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Deus sabe exatamente o teu problema, Deus sabe exatamente o que você tem que pagar amanhã, Deus sabe exatamente o teu problema no teu casamento, o teu problema no teu trabalho, Deus sabe exatamente. Então por que Ele me deixa viver situações assim? Para que você se conheça, para que você saiba que Ele é Deus na sua vida, para que você saiba o teu limite com Ele, a que consequências você consegue ir com Ele, o quanto você consegue buscar dEle, o quanto você precisa dEle. Hoje à tarde, no nosso período de intercessão aqui do Ministério de Louvor, eu estava falando com eles que eu acredito que Deus, nesses últimos tempos, Ele tem procurado pessoas doidas por Ele, que seja capaz de ir a extremos com Ele, sabe, não assim muito certinho como a gente, que acha assim que tem que ser assim, Deus, o Senhor tem que fazer assim, porque se o Senhor não fizer assim, Senhor, lá na frente não vai dar certo, sabe, porque 1 mais 1 são 2, Deus, e talvez o Senhor não saiba disso. Não, Deus quer pessoas que se joguem, mesmo em situações limites, pessoas que mergulhem, que falam assim, olha, eu sei o Deus que eu sirvo, está difícil sim, está complicado sim, mas eu tenho um Deus que eu estudo a Bíblia, que eu conheço Ele, que fala comigo, que eu abro a palavra se revela a mim, que não é um Deus do domingo à noite, que eu vou lá, eu sou alimentado, mas abre a porta, não sei o que acontece, que parece que durante a semana não flui. Eu chego a pensar às vezes, não sei se vocês já tiveram esse pensamento, mas às vezes me vem, Senhor, por que parece que quando a gente lê a palavra, para quem lê a palavra, são tantos acontecimentos na Bíblia, tantas histórias extraordinárias, tantas pessoas que foram levadas a situações limites e que foram vitoriosos, e parece que hoje não acontece mais, parece que a gente está tão distante desse Deus, parece que o mover de Deus parece que é só superficial, parece que é só em coisas assim, sabe, que dá para fazer, que se Deus não fizer, a gente até consegue fazer. A impressão que dá é que nós estamos vivendo esse tempo. Por que será que as pessoas da Bíblia, nós estamos estudando o Antigo Testamento, e eu começo a ler lá, e eu falo, o povo, eles consultavam a Deus, Deus pode ir para aquela batalha? Deus falava, vai. Eles iam e exterminavam um monte de gente, era 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, de uma vez só. Eles oravam, Senhor, é para fazer isso? Deus falava, vai que eu estou nisso. Eles iam, e Deus dava graça, Deus dava vitória. Agora a gente... Senhor, será que eu pinto a minha casa? Será que vai dar, meu Deus? Será que dá, Senhor? Não sei. Será que cor que é essa, Senhor? Será, Senhor? Eu creio que Deus, que a gente ousada, que a gente que se jogue, que a gente que busque Ele de verdade, que fale, Deus, eu estou aqui. Eu estou no limite, mas eu estou, porque eu sei que o Senhor tem um propósito nesse limite. Eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa diferente. Nós estamos vivendo a geração do querer saber o porquê. Por que fez assim? Por que fez assado? Eu sei porque eu trabalho com crianças, e as crianças de 3 anos começam a questionar a gente, coisas assim. Por que isso? Por que aquilo? Por que você vai fazer? E tem pai que está lá. Olha, meu amor, você vai vestir rosa hoje porque rosa é uma cor que de menina. Você vai fazer isso hoje porque sim. Ensina seu filho a se jogar. Ensina seu filho a ser ousado. Ensina seu filho a buscar em Deus, a orar, a ter ousadia. Ensina seu filho personagens da Bíblia. Não personagens de princesinha, de príncipezinho. Que vai pedir um socorro, vai ser um super-herói. Não vai. Mostre a palavra. Ensine super-heróis da Bíblia. Ensine pessoas que foram lançadas na cova. Eu vou falar de Daniel daqui a pouco. Ensine pessoas que foram testadas. Pessoas que foram no limite e que venceram. Outro que foi ao limite. E essa é uma história linda da Bíblia. Abraão, o pai da fé. Eu creio que Abraão era um homem forte, fortalecido pelo Senhor. Porque foi chamado pai da fé, pai das multidões. E Abraão, lá no capítulo 15, Deus promete um filho a Abraão, e ele fica todo animado, ele fala, nossa, vou ter, apesar da minha velhice eu vou ter, Deus me prometeu, eu vou ter. E passa um tempinho, Sara, a mulher de Abraão, com pressa, como a maioria de nós mulheres, temos muita pressa, e queremos resolver do nosso jeito. Sara vai lá, entrega a serva e fala, olha, eu acho que nós não entendemos, Deus fez a promessa, mas nós não entendemos que talvez precisasse de Agar
está aí nesse meio dessa promessa. E ela vai e entrega Agar, a sua serva. Abraão entra em Agar e tem o filho, mas não o filho da promessa. E aí eles passam por um tempo de contínua tristeza, porque quando Deus nos promete alguma coisa, e a gente acha que Ele não cumpriu, nós nos entristecemos. Mas na verdade, quando a gente procura bem, nós sabemos que a parte da promessa nós não fizemos. E aí, Deus no capítulo 22, concede o desejo de Abraão, dá o filho a ele, e eles ficam todos animados, felizes, porque Deus cumpriu a promessa, porque Deus é misericordioso. Apesar de Sara ter entrado no meio, Deus ainda teve misericórdia, cumpriu, porque a promessa era dele, era do Senhor, e ele cumpriu. E aí Abraão tem um filho, e aí ele festeja, ele fica feliz da vida com esse filho. E aí no capítulo 22, verso 2, o Senhor pede esse filho a ele. Fico imaginando, como assim, Deus? Como assim? O que o Senhor está querendo dizer? Deus diz para ele assim, 22, capítulo 2, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus ainda fala assim, hein? A quem amas, só para te lembrar. E vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eu fico pensando, Deus sabia que Isaque, que Abraão obedeceria? Sabia. Deus sabia que Abraão iria entregar o filho? Deus sabia. Então por que Deus testou Abraão? Por que Deus fez ele passar por uma situação limite? Para nós que somos pais, eu acredito que é a mais difícil na vida. Você ter o teu filho nos braços e depois Deus te pedir, entrega que eu quero. Eu te dei, mas agora eu quero. Olha que situação limite. E às vezes a gente acha que falta de gasolina é situação limite. Às vezes nós achamos que a conta para pagar é situação limite. Deus fala para ele, me dá. Sabe aquela promessa que eu te fiz? Sabe aquilo que eu te dei, que você ficou feliz da vida, você festejou, Sara festejou? Eu quero. Me entrega. Me entrega. Deus sabia o tempo todo que Abraão iria entregar. Mas que Deus fez ele passar por isso para quê? Para Abraão saber que ele dependia de Deus. E que ele, forjado a uma situação dessa, ele conseguiria chegar ao limite dele. Que ele, sendo forjado a uma situação dessa, ele conseguiria. E se a gente ler o capítulo 22, nós vamos ver. Abraão vai ao Monte Moriá com o menino. Prepara tudo para o holocausto. Coloca o menino lá. E de repente, quando ele vai oferecer, Deus providencia um cordeiro. Eu fico imaginando a cara de Abraão. Eu fico imaginando a cara de Abraão pensando assim, Senhor, o Senhor é demais. Senhor, olha o que o Senhor me fez passar. Senhor, eu vou para a história. Senhor, o Senhor me levou ao meu limite. Mas em tudo eu fui vitorioso, Senhor. Eu acredito que Abraão falou, Deus, obrigada por poder passar por isso. No caminho de Moriá, Abraão ficava falando com Deus, eu imagino. Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa, Senhor. E eu acredito que na hora que o Senhor providencia o cordeiro, eu acredito que Abraão fala, Deus, obrigada por me permitir passar por isso. Obrigada, Senhor, porque aquilo que eu achava que seria um tormento, foi só provar a minha fé. Foi só me provar que eu estou em Ti. Foi só para provar que eu estou mais forte no Senhor. Foi só para provar que o Senhor vai me dar a vitória e já me deu. Então aquelas situações tão difíceis que você tem sido provado, aquilo que você acha que não vai conseguir, você pode ter certeza que você vai glorificar a Deus, que você vai dizer, Senhor, obrigada, Deus, foi difícil, mas eu fui provado com êxito, obrigada, Deus, porque eu passei por isso, mas o Senhor me deu graça. Você vai falar, Senhor, que privilégio, Pai, que privilégio ter sido provado e poder ter história para contar, ter experiência com o Senhor. Que privilégio, Senhor. Porque se nós pararmos para pensar, quantas pessoas têm uma vida morninha, sabe aquela coisinha light, mas não experimentam Deus. Sabe aquela coisinha que
mas não sabe o que é Deus, não sabe o que é um chacoalhão de Deus, não sabe o que é você acordar de madrugada chacoalhado pelo Espírito Santo, falando, vai orar. E aí quando você dobra o joelho, você pensa que você está louco. Eu estou louco acordando uma hora dessa, para que isso? Que loucura! Aí você dobra o joelho e o Espírito Santo fala exatamente aquilo que você está precisando ouvir. Aí você fala, obrigada, obrigada. Sabe aquela situação que você não vê saída? Você olha para um lado e fala, não consigo, não tem jeito, não pode, não vai ser, não tem como. Aí você entrega para Deus. E Deus muda, transforma, trabalha. E você fala, Senhor, obrigada por poder passar por isso. Eu acredito que Abraão agradeceu, sabe por quê? E sabe por quê que eu acredito que ele deve ter ficado muito feliz? Porque ele foi provado naquilo que ele mais amava. Naquilo que ele mais amava, que era o filho sonhado, desejado. Mas eu acredito que ele ficou feliz, sabe por quê? Porque ele conseguiu entregar. Ele conseguiu liberar. Ele conseguiu falar, Senhor, é o que eu tenho de melhor, mas eu entrego. E Deus agiu nessa entrega. Quantas vezes a gente quer barganhar com Deus? Quando a gente, não sei se acontece com vocês, comigo já aconteceu. Quero muito uma coisa, estou numa situação limite, só Deus para resolver. Aí eu entrego o meu Isaac. Aí eu entrego o meu jejum. Eu entrego a minha oração, eu faço propósito. Porque eu preciso, Deus. É uma situação limite, não tem jeito. Não tem ninguém para me socorrer, ninguém pode. Só o Senhor é limite, eu estou no meu limite, Deus. Então vamos lá, vamos fazer o que precisa ser feito quando estamos no limite. Vamos entregar o Isaac. Ah, Senhor, é jejum? Vamos jejuar. Senhor, é o propósito? Vamos fazer um propósito. Senhor, o que o Senhor quiser, eu faço. Aí Deus põe as mãos. A vitória vem. Aí eu vou lá e falo, Deus, mas vem cá. Não é bem assim. Esse Isaac, Senhor, foi sonhado. O Senhor lembra? Foi prometido. O Senhor lembra? Eu quis tanto. O Senhor lembra, Deus? A gente fala assim para ele. Deus, o Senhor sabe o quanto que eu preciso disso. Deus, o Senhor sabe que eu tenho necessidade disso. Eu preciso. E o Senhor é Pai. Então me devolve. Me devolve. Deixa que eu dou conta. Eu cuido. Eu cuido desse Isaac aqui, me devolve. E aí nós queremos fazer troca. E Deus não aceita troca. O Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é um Deus de coração quebrantado. É um Deus de entrega. Entregou, acabou. Entregou, Ele pega. E Ele toma. E Ele faz a obra. E Ele faz o que precisa. Então eu acredito que quando nós temos uma situação limite, seja ela em que circunstância for, de que tamanho for, se nós fizermos o que Abraão fez, se nós tivermos a capacidade de entrega que Abraão teve, de entregar verdadeiramente, falar, Senhor, é o meu limite, mas eu sei que o Senhor está em tudo, que o Senhor pode fazer. Eu tenho certeza que Deus dá vitória. Eu tenho certeza que Deus produz situações para nos abençoar. Que Deus faz de onde não tem. Deus traz o que não tem. Deus manda, Deus faz. Porque Ele conhece um coração quebrantado. Ele conhece um coração que está disposto a entregar. Ele conhece um coração que quer experimentar dEle. E não há nada melhor do que experimentar do Senhor. Não há nada melhor do que provar. A palavra experimentar é de provar, de saber como que é, de sentir o gosto, de sentir a presença, de sentir como que é. E eu creio que hoje Deus está procurando pessoas, não para vir à igreja, sentar no domingo, falar, a paz, olha a paz, lindo, a paz, eu amo você, a paz, tenha uma boa semana. Não, pessoas que queiram provar Deus. Pessoas que vivam situações limite com Ele, mas em todo o tempo não se afasta dEle. Em todo o tempo não vira as costas para Ele. Em todo o tempo diz, Ele é Deus. E eu sei que Ele pode todas as coisas. Outro que viveu uma situação limite na palavra do Senhor foi Daniel. Daniel era um jovem inteligente. Daniel era um jovem de Israel, inteligentíssimo. E a palavra nos diz que Daniel, quando o povo de Israel foi levado cativo, Daniel, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, pede para que escolham jovens, inteligentes, sábios, para que assistam, para que estejam no palácio junto com o rei. E Daniel é um desses. E Daniel vai. Só que Daniel faz uma diferença.
Por isso nós estamos falando dele ainda hoje. Daniel, em meio a tudo que o palácio podia proporcionar a ele, em meio a tudo que ele podia desfrutar, Daniel escolhe Deus. Daniel escolhe ficar temente a Deus. A história de Daniel, para quem não conhece, é linda. Leia a palavra, você vai se encantar com esse homem chamado Daniel. Ele é escolhido, ele é levado ao palácio, e lá ele poderia desfrutar dos manjares do rei. Ele poderia desfrutar de tudo aquilo que o rei podia dar. Daniel, no capítulo 6, a gente vê a palavra, Daniel escolhido entre outros jovens sábios para presidir, para ser presidente, para estar em postos altos do governo, do reinado de Nabucodonosor, do rei Dário. E Daniel vai, e aí sempre tem aqueles que são invejosos e começam, olha, esse cara é diferente, esse cara é diferente, e esse cara adora um Deus que nós não conhecemos, mas eu não sei o que tem, mas ele é diferente, que ele não se dobra ao rei, ele não se mistura, e começa a falar com o rei, e aí chega ao rei e fala, olha, tem um aqui, que está aqui no palácio, mas que não se prostra diante do Senhor, que não te adora, faz um decreto. Eles falam ao rei, faz um decreto. Aqueles que assistem ao rei, fala para ele, olha, faz um decreto e diga que nesses 30 dias, todos deverão se prostrar diante do rei, adorar só o rei. E assim é feito. Mas Daniel, que tinha Deus, que não tinha medo de ser levado a situações limites, que não tinha medo de probleminha nem problemão, que se jogou aos pés do Senhor, mesmo estando no exílio, mesmo sendo um escravo, ele se jogou ao Senhor. Ele não virou as costas para Deus quando Deus levou o povo em cativeiro, quando o rei levou o povo em cativeiro. Daniel poderia chegar ao Senhor e falar, olha, eu estava em Israel, eu vim para essa terra porque o Senhor permitiu, eu vim como escravo, e aqui o Senhor permitiu que eu estivesse nesse palácio. Então Deus, já que eu estou aqui, vou desfrutar do que tem me proporcionado. Daniel poderia ter feito isso, mas não. Daniel não se misturou. Daniel não quis comer dos manjares do rei. Daniel não quis tudo aquilo que a posição social apresentava para ele naquele momento. Daniel se manteve firme. Daniel se manteve tão firme que o decreto fez com que o rei jogasse ele na cova dos leões. Eu imagino falaria, Deus, que é isso? O rei gosta tanto de mim, está até preocupado que eu vou para a cova. Senhor, o Senhor permitiu que eu estivesse aqui, então eu vou ter que me prostrar. Deus, o Senhor sabe que o meu coração é do Senhor. Eu vou lá dobrar o meu joelho perante esse rei, mas assim, o Senhor sabe que o meu coração é teu. Mas não, Daniel não quis enganar o Senhor. Às vezes a gente pensa que engana a Deus. Às vezes a gente pensa assim, Deus, o Senhor sabe. Deus, o Senhor sabe que eu tenho tentado, Deus, me manter longe dessas coisas que me afastam do Senhor. O Senhor sabe, Deus, da minha luta diária. O Senhor sabe o quanto, Senhor, eu tenho tentado. Mas Deus não quer que você tente. Deus quer que você faça. Deus quer que você, como Daniel, se mantenha firme na posição. Mesmo que a situação é limite, você fala, não, o Deus que eu sirvo vale a pena. O Deus que eu sirvo vale a pena lutar. O Deus que eu sirvo faz toda a diferença na minha vida. Não é uma posição que o rei vai me dar que vai mudar a minha vida. O que vai mudar a minha vida é eu ir para a cova dos leões. E lá dentro, Deus me livrar, me levantar. Se nós lermos o capítulo 6 de Daniel, nós vamos ver no verso 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se a ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse,
Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, quem tu continuamente serves, te tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel, aquele que manteve firme, aquele que teve posição diante do Senhor, aquele que se manteve em pé todo o tempo, diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi algum delito. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós nos mantemos na posição, quando nós nos mantemos diante dele e falamos: daqui eu não me afasto, independente da situação, independente do que vier, eu tenho Deus. O que tem acontecido com nós hoje em dia é que a gente não consegue vivenciar esses personagens da Bíblia. Por pouca coisa a gente fez as costas para o Senhor. Por pouca coisa a gente fala: Deus, eu não consigo mais, eu não dou conta mais, Senhor. E aí a gente vê um cara indo para a cova, a gente vê um cara se jogando e crendo que o Deus dele ia livrar ele de lá. E o mais interessante é o que vem depois. O testemunho de Daniel chega a todos os lugares do reinado do rei, e todos sabem que o Deus de Daniel livrou ele da cova dos leões. E o rei manda fazer um decreto que aonde for domínio dele, do rei, todos deverão adorar a Deus. Então Daniel, ele não só foi firme em adorar o Senhor, mas ele levou mais um monte com ele. Ele levou mais um monte de gente a adorar o Senhor com ele. E essa é a nossa posição. Está difícil, não dá conta. Mas pense, quando a tua vitória chegar, não só você vai desfrutar dela, mas vai ser testemunho na vida de muitas pessoas que vão poder chegar a Deus, que vão conhecer o Jesus que você serve, não só de você falar, mas de você vivenciar, de você experimentar. Então vale a pena ter posição, vale a pena se jogar, vale a pena se lançar. Às vezes as pessoas têm nos censurado, às vezes as pessoas acham assim: é louco, é louca, que isso, Deus não faz isso, isso é impossível, imagina, isso não dá. Aí quando nós temos posição com Deus, nós falamos: eu sei que tudo podes, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos vão ser frustrados na minha vida. Eu sei que tudo pode, porque tudo está nas tuas mãos. Eu sei, eu conheço. A gente só pode dizer que conhece a Deus. A gente só pode dizer de Deus quando a gente é levado a situações limites, que não tem mais jeito, que você fala: Deus pode, Deus muda, Deus faz, Deus trabalha, Deus concede. Não do meu jeito, não como eu quero, não como eu penso, não como eu imagino, mas como Ele pensa, como Ele imaginou e como Ele preparou. O propósito é dEle para a nossa vida. O propósito não é meu, o propósito não é seu, o propósito é dEle. Quando nós entendemos e conseguimos vivenciar isso, quando nós entendemos que Deus, Ele faz nós chegarmos a situações limites, não para a gente ficar choramingando, não para a gente pensar: acabou, para mim não tem mais jeito, não para pensar: olha Deus, miserável que eu sou, não para pensar: Deus está fazendo isso comigo, porque Deus quer me machucar, Deus quer me castigar. Não. O Deus que eu sirvo é Pai. O Deus que eu sirvo foi capaz de dar o único filho dele, por amor de nós, numa cruz. O Deus que eu sirvo é o Deus que me coloca no colo, que me ama, que me leva a situações limites, assim como levou Jó, Abraão, Daniel e tantos outros. É o Deus que faz a gente chegar ao nosso limite, para a gente conhecer mais Ele, para a gente experimentar mais dEle, para a gente ter história para contar, para a gente não ser um levado, vida leva eu, não. Para a gente saber quem Deus é. Independente do que façam, independente do que falem, eu sei quem Deus é. Eu sei quem Ele é. Independente do que as pessoas vivam, eu sei quem Deus é. Às vezes a gente pensa assim: mas o mundo está um caos. Tudo parece que
sem jeito, parece que nada tem solução. Mas aí a gente para e pensa, mas eu conheço Deus, então na minha vida tem. É só eu buscar, é só eu entregar. Às vezes eu tenho pensado por mim, vivido e querendo viver um evangelho tranquilo, um evangelho que traga só refrigério, um evangelho que a gente só flutue, que a gente só vivencie coisas boas, que a gente... Não. Jesus nos deu um evangelho de marcas, um evangelho que custou sangue, um evangelho que ele foi marcado por nós. E às vezes a gente não quer ter nenhuma marca para mostrar para ninguém. Às vezes a gente não quer ter nenhuma história para contar. Às vezes a gente não quer mergulhar nele, a gente não quer viver a experiência. Ai, Deus, dói. Ai, Senhor, assim não, porque você vai causar dano, Pai. Abraão poderia ter falado isso. Deus, o Senhor prometeu, olha o que vai acontecer no meu casamento, se essa Sara, se eu fizer um negócio desse, entregar esse filho, essa mulher vai enlouquecer, Deus. Imagina, o Senhor prometeu, ela vai ficar louca, meu casamento vai estar acabado, Senhor. O Senhor falou para mim, imagina Abraão pensasse assim, Deus, o Senhor falou que eu seria pai de multidões, e aí o Senhor me dá Isaac, Senhor. O Senhor está quebrando a promessa comigo. Imagina se ele sentasse e ficasse reclamando com o Senhor. Ah, Deus, não vai dar não. Hoje eu não estaria falando sobre ele. Hoje provavelmente ele não estaria na Bíblia. Hoje provavelmente muitas pessoas não teriam se convertido através da história dele, de crer num Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós somos craques em questionar, craques em falar com o Senhor, craques em perguntar para ele, por que Deus? Por que Deus? O que o Senhor está fazendo aí que não faz nada por mim? O que está acontecendo, Deus? Eu estou no meu limite. Não sei vocês, mas quantas vezes eu já falei para Deus, estou no meu limite. E o Senhor sabe, hein, que eu estou no meu limite. Aí Deus olha para mim, tá nada porque eu te conheço, eu sei qual é o teu limite, vai mais um pouco. Vai mais um pouco que dá conta. Vai mais um pouco que a hora que terminar você vai falar, obrigada, Senhor. Obrigada, porque eu consegui. Deus nos conhece tão bem. Deus sabe exatamente qual é o nosso limite. E sabe exatamente como nos provar, como nos fazer nos tornar melhores. Eu tenho certeza que Abraão, que Jó, que Daniel e todos os outros. Se eu falar de Paulo aqui, Deus, Paulo, quanto esse homem foi provado. O quanto ele amou Jesus de uma forma incompreensível para nós. Ele amou Jesus de uma forma que no dia que ele conheceu, ele deixou de ser quem ele era, para virar o Paulo, seguidor de Jesus, apenas o Paulo, que seguia e amava Jesus. Tudo aquilo que ele conhecia, que ele achava que sabia, ele falou, tá de lado, porque agora, tudo que eu quero é esse Jesus para mim. Paulo se lançou, se jogou apaixonadamente por Jesus. Paulo quis experimentar de Jesus. Paulo, ele quis viver Jesus, ele quis saber o que Jesus pensava, ele quis saber como Jesus agia, ele quis saber o que Jesus queria dele. E hoje a única coisa que às vezes eu quero é saber, Senhor, quando que vai resolver o meu problema? Quando, Senhor, que vai chegar um fim? Quando que vai terminar, Senhor? Às vezes eu só quero isso. Nós precisamos, urgentemente, querer mais de Deus. Porque Ele quer mais de nós. Às vezes, eu não sei se vocês fazem isso, mas nas orações a gente coloca tudo para Deus. Aquilo que a gente precisa, que a gente deseja, que a gente sonha. As nossas necessidades a gente fala para Ele. Deus está prontinho para fazer, de acordo com a vontade dEle. Mas por que Ele não faz? Porque nós só queremos dele, mas nós não queremos nos doar para ele. E ele quer mais. Ele quer você mais pertinho, mais juntinho, para você experimentar o quanto é bom o colo dele. Talvez você não tenha experimentado, ou talvez faz tempo que você não está no colo dele, não sinta mais como é a presença dele, não sinta mais o abraço dele. Talvez você faz tempo que não sinta mais como chorar
na presença dEle, como ser tocado por Ele. E nessa noite, Ele nos trouxe 3 pessoas na Bíblia, que viveu extremo, 4 com Paulo, que viveu extremo com Ele, que viveu situações limite, para te dizer, olha, o que você está passando não é tão grave assim. Tem pessoas que vivenciaram coisas muito mais difíceis que você. Tem pessoas passando por dificuldades muito maiores que a tua. Tem pessoas vivenciando problemas tão grandes que você não faz ideia. Ainda não é o teu limite. Mas se por um acaso for, saiba que se você entregar tudo nas mãos dele, tudo, você vai passar no limite. E vai ser vitorioso. E vai conseguir. Porque tudo com ele é mais fácil. Tudo nas mãos dele é mais fácil. E o mais importante, quando a gente passar, a gente vai agradecer. Você vai falar, mas eu vou agradecer, estou numa situação tão difícil, Deus o livre, a hora que passar isso, quero nem lembrar. Não, você vai lembrar. Você vai lembrar e vai dizer, olha, eu passei porque o Senhor me conduziu. Eu passei porque Ele me deixou de pé. Eu passei porque Ele foi comigo o tempo todo. Eu passei porque Ele queria que eu experimentasse mais dEle. Eu passei porque Ele queria que eu tivesse as marcas dEle na minha vida. Eu passei porque Ele foi comigo. Eu passei porque hoje eu posso dizer como Jó. Antes, os meus olhos, antes eu te conhecia de ouvir. Ouvir contar, ouvir testemunho, ouvir histórias. Hoje, os meus olhos te veem. Você vai poder falar como Jó. Senhor, eu bem sei que tudo podes. Eu creio que lá no começo do livro de Jó, Jó não imaginava isso. Vocês acham que Jó pensava, Senhor, eu sei que tudo podes. Lá para o capítulo 5, 6, 7, a hora que o negócio estava pegando. Senhor, eu bem sei que tudo podes. Senhor, eu sei que teus planos não podem ser frustrados. Não, Jó não pensou assim, Jó não falou assim. Jó só falou isso lá no capítulo 42, quando ele foi provado. E aí Deus foi falar com ele. E aí Deus se revelou quem Deus era na vida dele. E aí Deus se revelou quem Deus é. E aí Jó teve uma experiência sobrenatural com Deus. Aí Jó soube verdadeiramente quem era Deus na vida dele. Aí Jó pôde falar, olha, eu sei que o Senhor tudo pode. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei porque o Senhor permitiu que tirassem tudo. Tudo, literalmente tudo. Mas o Senhor fez de novo. O Senhor fez de novo e fez mais. E fez muito mais. Se a gente terminasse de ler o capítulo, nós íamos ver o que Deus fez. Deu muito mais filhos, muito mais riqueza, muito mais status social. Porque Deus é assim. Depois que nós somos provados e aprovados, Ele faz mais. E Ele faz mais. Então hoje, essa palavra foi para a gente refletir. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite, pensando, Deus é o meu limite. Pensando, Senhor, por que o Senhor tem feito eu passar por situações assim? Deus, o que o Senhor quer comigo? Ele só quer te fazer melhor. Ele só quer que você chegue mais a Ele. Ele só quer que você conheça mais dEle. Ele só quer revelar a você. Ele só quer dizer que Ele é Deus na tua vida. E que você pode todas as coisas nele. Que você tem um Deus que pode todas as coisas. Você tem um Deus que faz tudo. O mundo tem duvidado desse Deus. O mundo tem crido em todas as coisas, menos em Deus. O mundo tem colocado Deus à prova. O mundo tem se virado as costas para Deus. E às vezes nós vamos na onda. Porque está difícil. Isso não vai ser resolvido. Meu casamento não tem mais jeito. A minha família não dá. Nossa, é muito difícil. Nem Deus dá conta. Nossa, o país está em crise. Como que eu vou arrumar um emprego nessa situação? Como? Não tem como. Está tudo parado, está tudo fechado, não tem como. Como que eu vou chegar? A minha saúde, não tem como. Como que... Não tem, os médicos já falaram que não tem mais jeito. E aí a gente vira as costas para o Senhor. E aí a gente começa a ver tudo que Ele não faz. E esquece de olhar para tudo que Ele já fez. Nós esquecemos de olhar para tudo que Ele já fez. Para tudo que Ele já fez.
Comece a olhar para tudo que Ele fez na sua vida. Comece a olhar para todos os dias que Ele te coloca de pé. Comece a lembrar daquelas situações que você falava, ó, acabou. E aí Deus mudou. Comece a olhar para tudo. Comece a olhar que você tem o ar para respirar. Comece a olhar que você está de pé. Comece a olhar que você tem uma comida sobre a tua mesa. Comece a olhar. Comece a olhar. Comece a vivenciar aquilo que Deus tem feito. Para não deixar o inimigo te desanimar. Não deixa as situações limites te pôr um ponto final e dizer acabou. Não. O Deus que Abraão serviu. O Deus que Jó serviu. O Deus que Daniel serviu. O Deus que todos esses personagens da Bíblia. O Deus que Paulo conheceu. Paulo, um homem duro, difícil, conheceu. Foi totalmente transformado. E se tornou Paulo apaixonado por Jesus. Totalmente entregue. Indo à morte, mas declarando que amava o Senhor. Indo para a morte, declarando que confiava no Senhor. Indo para a morte, dizendo, eu te amo, Jesus. Indo para a morte, dizendo, não vejo a hora de encontrar com Ele. Porque para mim, morrer é ganho. Está faltando em nós um coração assim, apaixonado pelo Senhor. Um coração vivenciando Deus, querendo mais a presença dEle, querendo viver o limite com o Senhor. É fácil, não é? Quando está tudo bem, é fácil. É fácil, domingo à noite é uma delícia. Porque a gente senta, escuta a palavra. A impressão que tem é que nós vamos sair daqui com tudo resolvido, não é? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Amanhã é outro dia, tudo vai mudar. A mudança começa aqui, ó. A mudança começa aí. Deus, eu quero ser diferente. Deus, eu quero um pouquinho na minha vida de Abraão. Deus, eu quero um pouquinho de Jó. Eu sei, Senhor, que eu não vou conseguir passar, porque Ele passou jamais. Mas eu quero um pouquinho, Pai. Um pouquinho de fé. Eu quero, Senhor, um pouquinho desse Paulo na minha vida. Deus, me dê a coragem de Daniel. Pouquinho, Senhor. Pouquinho. Para que eu não entregue, Senhor, a minha posição. Para que eu não entregue. Para que eu não troque por qualquer coisa. Na primeira situação difícil, acabou. Acabou não. O Espírito Santo está falando para você nessa noite. Ele está com você. Se você tiver a coragem de entregar a Ele, se você tiver a coragem de se jogar hoje, e não joga meia boca, não joga meio assim não, se lança, fala, Deus, eu quero mais, Senhor, eu preciso do Senhor em todas as áreas da minha vida, e não é pouco não, é muito, eu preciso de muito do Senhor, então eu quero dar muito da minha vida. Senhor, eu quero medida dobrada do Senhor. Então eu quero dar muito, Senhor. Deus, eu quero que o Senhor transborde na minha vida. Então se transborde na presença dEle. Mostra a Ele que você quer. Mostra a Ele que você quer mais, que você quer experimentar. Vivencie um dia de doido na presença do Senhor. Sabe aquelas coisas assim? Senhor, eu estou doido pelo Senhor. Eu quero mais. Não interessa quem está do meu lado, não interessa quem está na minha frente. O que interessa, Senhor, é que eu quero o Senhor na minha vida. O que interessa é que eu quero te vivenciar. Eu quero mudar. Chega de segunda-feira eu começar a prostrar de novo e na sexta eu estou acabado novamente. Eu ouço a palavra no domingo, parece que tudo faz sentido, parece que vai dar tudo certo. Eu saio até empolgado. Mas aí a segunda-feira chega, Deus. E eu vou... Vai diminuindo, diminuindo. E na sexta eu estou prostrado, desanimado, está acabando, tudo está ruim. A mudança vem daqui, a mudança vem de dentro, a mudança vem do querer, a mudança vem do querer mais Deus. A mudança vem do querer de um Deus impossível, de um Deus que faz de novo, e faz de novo. Aí você pode pensar assim, mas está ruim de novo. Ele faz de novo, Ele melhora de novo.
Senhor, mas eu pequei. Peça perdão, entrega para Ele que Ele renova. Ele faz de novo, Ele traz de novo. Porque Deus não desiste, Ele não se cansa. Quem desiste somos nós, Deus não. Se coloca de pé. Tenha coragem. Tenha coragem. Deus não trabalha com pessoas morrendo, pessoas desanimadas, pessoas desistindo, pessoas que acham que não vai dar mais, que nada dá certo. Deus quer pessoas que se joguem, pessoas que falam: eu estou aqui, Senhor, a situação está no limite, mas eu estou com o Senhor. A situação está difícil, mas o Senhor pode todas as coisas. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Quando a gente crê nesse Deus, quando a gente crê nesse Deus que pode todas as coisas, a gente deixa de reclamar. Deus não gosta de reclamadores. Deus não gosta de pessoas. Deus se entristece quando a gente não consegue mais ver o que Ele fez, quando a gente não consegue mais se alegrar com tudo que Ele fez. A gente só vê o que Ele não fez. O Espírito Santo nessa noite quer te lembrar de tudo que Ele já fez. E acima de tudo, te lembrar de tudo que Ele pode fazer na tua vida. Feche os seus olhos e ore a Ele e peça: Senhor, eu estou vivendo situações que eu nunca imaginei viver. Eu estou vivendo coisas que eu nunca pensei passar. Mas eu me lanço nessa noite nos teus pés. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor me dê coragem. Coragem para passar por isso. Coragem para dar um passo de fé. Coragem para lutar. Coragem para querer mais do Senhor. Coragem para vivenciar mais o Senhor. Coragem para dizer para o inimigo: não acabou. Não acabou. Eu estou começando agora. Eu estou começando em Deus agora. Eu estou sendo revigorado. Peça para o Espírito Santo nessa noite que Ele te revigore, que Ele traga força, que Ele te faça como Daniel, capaz de entrar em qualquer lugar, aquele lugar que você acha que é uma cova de leões, que Ele te leve e que Ele te arranque, e que no arrancar Ele mostre quem é Deus na sua vida, e que no arrancar das covas dos leões Ele mostre que Ele é Deus na sua vida, que Ele te mostre que Ele pode. Ore ao Senhor nessa noite. Peça para Ele fazer de novo. Peça para que o Espírito Santo traga ao teu coração força, coragem. Coragem de se derramar na presença dEle. Coragem de se jogar na presença dEle. Coragem de falar: Deus, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos vão ser frustrados na minha vida. Diga isso com autoridade no nome de Jesus nessa noite. Diga isso com autoridade: Deus, eu sei que tudo podes. Deus, eu sei que nenhum dos teus planos serão frustrados na minha vida. Eu sei, Pai. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, Pai. Declare a Ele que antes você conhecia, de ouvir falar, mas que nesta noite você quer vê-lo, você quer experimentar. Experimente Ele nessa noite na tua vida.